Você imagina que um cabelo pode alterar o seu bem-estar? Você já sabe o que é tricologia? Nem eu, mas a gente vai descobrir hoje. Bem, eu sou André Ricotti, aqui no canal, em nosso programa Falando da Mente. Queria dar boas-vindas ao Hugo. Tudo bem, Hugo? Maravilha. Muito boa tarde, muito bom dia ou boa noite a todos. É isso aí. Obrigado, André, pelo convite. Eu que te agradeço, eu que te agradeço. E aí, Hugo, já vamos começar, né? Primeira vez que você me contou essa história, eu demorei até a aprender a falar, né? Mas o que é tricologia? Conta pra gente um pouquinho aí, para o pessoal começar a entender o que tem a ver. Eu falei já de cabelo, mas o que é essa tricologia aí? Fica à vontade. Maravilha. André, a tricologia, ela é um estudo, né? É a ciência que estuda o cabelo e os pelos. Então, a tricologia, ela tem um pouco mais de um século. Ela foi desenvolvida, né? O estudo da tricologia foi desenvolvido em 1902 por médicos e cabeleireiros, né? A fim de estudar Caramba, um pouco quanto mais, tempo? a fim de estudar um pouco mais o pelo e o cabelo. E aí, a ciência, como ela mesma nos traz novidades cada vez mais, até porque o corpo humano e tudo vai mudando, né? E a gente fica em franco desenvolvimento estudando tricologia. Tricologia, Isso. realmente É uma palavra grega, tá? é. Trico, cabelo, Aham. veio da origem grega. Trico, cabelo, logia, estudo. De estudo do De cabelo. biologia, exatamente. Mas aí vou perguntando até como Fica à curioso, e vontade. imagino que o pessoal também. O estudo do cabelo. A gente tem ouvido muito falar sobre implante, queda de cabelo, como cuidar ou não. A gente daqui a pouco vai fazer uma conexão isso com Sim, a saúde mental, faz mas, sentido. né, para entender. Mas trazendo um pouco na prática, né? O que é isso no dia a dia? Não é só que eu estou perdendo o cabelo, o pessoal sai trocando shampoo, dermatologista. Como é que o tricologista ele entra? E como é que as pessoas chegam? Se Porque, conectam ao tricologista, né? André, eu até nunca já tinha ouvido, eu nunca tinha ouvido falar, sim, ignorância minha. Mas até para a gente aproveitar esse momento e mais pessoas poderem ouvir e contar isso aí para os sete claro, ventos, né? claro. André, queda de cabelo, ela sempre existiu e ela precisa existir. É fisiológico, Jura? né? É fisiológico. Faz isso não. Então, é normal e natural que a gente tenha uma perda diária de 100 a 200 fibras. E algumas filosofias dizem 80 a 100, outras de 100 a 200. Mas a gente fica ali na média ali de 80 a 200 fibras, né? Então, à medida em que as pessoas vão sentindo uma rarefação a mais no cabelo, se olha no espelho, consegue entender que certa parte do couro cabeludo está tendo menos cabelo, ela começa a se preocupar. Então tudo começa em uma preocupação. Porque ela se percebe, né? Uhum. O ser humano, ele se percebe. Então, olha no espelho, pô, eu tô sentindo que tá avançando aqui. Ou a mulher, tô sentindo que eu tenho cabelo no ralo do banheiro, muito cabelo no travesseiro, chão da casa, minha empregada reclama muito de cabelo no chão, ou me sinaliza que tem muito cabelo no chão. Então, isso já parte de uma preocupação. Então, quando o ser humano se preocupa com a queda de cabelo, a primeira coisa que ele faz é ir ao médico. A Uhum. primeira coisa que precisa fazer é ir ao médico. E geralmente o dermatologista, para poder entender as causas. E são vários fatores que denominam a queda de cabelo. É difícil de um tricologista apontar de fé e fato qual é a causa. E, nesse sentido, quando ela chega até a gente, ao tricologista, que hoje é muito mais divulgado o tricologista, né? A gente procura entender se ela já foi ao dermatologista, quais são os sintomas. Claro. Então, existe O uma que ela já ficha passou, de né? anamnese, Uhum. uma ficha de anamnese do que ela já passou e se ela está pretendendo chegar em algum lugar. Porque não só a depressão, bem como a ansiedade, causa queda de cabelo. Eu ia até te perguntar isso, quer dizer, você está dizendo o seguinte, é natural, todo mundo Sim, vai ter uma determinada perda. sim. Mas a partir de um determinado... Já para essa determinada perda, existe algum tratamento ou a partir de um determinado ponto você começa a se preocupar mesmo? Você sente
o Maravilha. exagero. Eu vou vir de trás para frente, Tá. né? Então, assim, ó, eu já falei quando a gente começa a se preocupar, porém, a gente precisa entender o seguinte: não há dia, nem hora, nem local para queda de cabelo acentuada chegar. Uhum. Mas se a gente tem uma predisposição, já é um sinal. O que é predisposição, Leonardo? Hereditariedade. Se a gente tem a hereditariedade, existe um hormônio chamado DHT, onde a gente precisa inibir, junto com os médicos, inibir a ação do DHT, que é a dehidrotestosterona. Né? Então, se a gente já sabe, mediante a ficha de anamnese, a gente faz todas essas perguntas. Ele ajuda a perder mais cabelo? Exatamente. Ele ativado, no momento de mais ativação dele, ele começa a fazer com que o cabelo tenha uma perda mais acentuada. E aí é que entra o tricologista. Inclusive, negligenciar esses sinais o mais rápido possível. Quanto mais rápido você agir, melhor para o tricologista. Negligenciar pode te causar uma tragédia emocional. Sim. Quando é que eu devo me preocupar? Justamente quando você sabe que tem uma predisposição. Como Hugo? O Leonardo, predisposição é seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, seu tio, sua tia, alguém que é ligado à sua genética. Então você já subentende que existe uma predisposição. E o mais bacana é a prevenção. Quando você entende que há uma predisposição, prevenir é o melhor caminho. E a gente não tem esse costume, né? Não é nossa cultura prevenir. A gente vai lá no estalo, aconteceu, vou cuidar. Mas eu consigo prevenir, agora imaginei uma pergunta curiosa, de quem tem a predisposição da família. Existe a possibilidade de eu tentar postergar esse... porque é aquela história, meu pai foi careca, o pessoal já aceita, eu vou ficar careca também. Né? Mas que isso... postergar isso, ou nesse caso da predisposição é um pouco mais difícil? André, é maravilhosa essa pergunta, porque quando a gente fala de predisposição, a gente já linka os cuidados antecipados. E quando a gente cuida de forma antecipada, né, esse ato chama-se prevenção, a gente consegue retardar o avanço da calvície. Ou seja, você pode ficar calvo, não tem material científico nenhum que prove como você iria ficar. Sim. O que chega mais próximo disso? Seus entes queridos, seus familiares. Que idade começou? Você vai entender ali, pai, que idade começou, vó, avô, como é que você foi ficando. E aí você tem uma ideia do quão você pode avançar na calvície. E aí o tratamento de tricologia faz o retardo do avanço da calvície. Então, quanto menos tempo você conseguir enxergar essa predisposição, melhor é para o tricologista fazer o controle. Queda de cabelo não tem cura, até porque é necessário que caia cabelo todos os dias para poder fazer o ciclo girar, né? A anágena, catágena e telógena é o ciclo vital da fibra. E esse ciclo ele vai de 4 a 7 anos. Então, ou seja, a gente morreria e ainda teria ciclo a ser cumprido durante 20 vezes. Então, quando a gente fala da perda de cabelo ou de uma calvície, quer dizer, o cabelo foi o que você está falando, ele é uma troca, como se fosse uma pele. Sim. É como se ele não tivesse... A base não se retroalimenta, quer dizer, ele trocou, mas ele não consegue nascer de novo. Já seria alguma loucura que eu estou falando? Deixa eu ver se... Não, é bem comum, tá? Essas dúvidas elas são bem comuns, mas deixa eu entender, deixa eu tentar te responder da melhor forma possível, para não ser tão rebuscante, né? Porque se a gente entrar muito no lado científico aqui, eu posso não agradar o público, mas eu vou tentar. Tá bom, não tem problema. À medida em que a gente tem um ciclo vital da fibra, né? Então, os ciclos são anágena, catágena e telógena. À medida em que ele vai avançando na idade dele, ele vai soltando do bulbo capilar. Quando chega o tempo certo de cair, ele cai normalmente, ele é irrigado pela corrente sanguínea na papila dérmica. O bulbo capilar,
ele começa a liberar outra fibra. Isso, Então ele isso. cai no mesmo ósseo folicular, pode nascer mais uma fibra ou mais, tá? Uma ou mais fibras no mesmo Ou ósseo não, folicular. ou aí é a hora Ou que não. ou aí é a hora que ele vai e André, aí você olha para trás e não tem mais cabelo. Existem vários fatores que fazem o retardo, né, do crescimento do cabelo, o afinamento do cabelo propriamente dito, da haste, Aham. o entupimento Ele também afina, né? Isso, exatamente. É. Assim, ó, quando você percebe que está caindo o cabelo, na verdade já está caindo já há um bom tempo. Entendi. A gente tem aproximadamente 120 mil fios de cabelo no couro cabeludo, né? Então, à medida que você vai perdendo e vai diminuindo a densidade, você se olha no espelho ou alguém te fala. Por exemplo, muito comum nos homens, começa no topo da cabeça, Nem na fala. parte posterior. Eu fui num evento e fui ver uma foto do evento, estava sentado e eu descobri aqui já um buraquinho. Descobriu ou te falaram? Não, eu vi na foto. Na foto, Eu vi na foto. Olha isso. Morria de rir sozinho. Isso Falei, quem é esse aí? Aí a mulher me falou, pô, é você, hein? André, isso é muito comum. E os familiares ficam alerta. Para qual câmera que eu posso olhar? Pode ser para essa aqui, que é a sua. Ficam alerta, viu? Se você percebe que alguém na sua família esteja perdendo cabelo, comunique. Porque quando comunica, a gente consegue entender que os cuidados eles podem ser mais rápidos e o tratamento propriamente dito eles podem ser mais eficazes. Mais eficazes. A gente falou um pouquinho da dermatologia, né, ali. O caminho normal seria alguém na dermatologia, a dermatologia indicar um tricologista, ou ele pode ir direto num tricologista, né? Ou acontece, vocês e a dermatologia são amigos, ou rola alguma treta aí? Então, a tricologia, como é um ramo da área da saúde, os dermatologistas eles têm muito mais competência, né, para entender o que de fé e fato esteja acontecendo, porque são fatores vitamínicos, androgenéticos. Ele entende melhor, ele é indispensável para a gente. Tá? E a nossa competência fica no tratamento terapêutico, que também tem sua razão, que também tem sua eficácia e que um sem o outro, André, pasmo que eu vou te falar. São 22 anos, né, atuando dentro da área da beleza como cabeleireiro, mas como terapeuta e tricologista já tem mais de 18 anos. Eu vou te dizer que muitos pacientes que vieram de dermatologista sendo tratados somente com tônico capilar ou tópico ou oral, não apresentaram melhoras consideráveis. Porque existem outros fatores dentro destes problemas da alopécia androgenética, da alopécia difusa, areata. Existem outros problemas que o dermatologista por si só ele não vai, ele não é que ele não possa ter competência. Existem muitos dermatologistas hoje que pegaram o viés da tricologia e se especializaram e são maravilhosos. Mas, em geral, eles preferem passar para o tricologista. Mas a procura ela pode ser direta. Se o paciente entende a função e a atividade do tricologista, ele procura de início. Porque já pode de início procurar. Já pode de início. O tricologista não médico, que é o meu caso, tem o tricologista médico e o tricologista não médico. O tricologista não médico, que é o meu caso, caso eu entenda uma necessidade de exame sanguíneo, de qualquer outro tratamento que foge da minha competência e da minha seara, eu oriento para o paciente procurar um dermatologista. Isso é indispensável. E a gente tem nossos parceiros dermatologistas também, outros profissionais da área da saúde, que não é só o dermatologista, mas nutricionista, endocrinologista, osteopata.
Eu adoro. Osteopata. Eu adoro, sou fã de osteopatia. Nossa, osteopata. Eu indico demais. Também. Eu tenho um osteopata muito amigo meu. Eu indico demais, porque o tratamento, basicamente, ele é feito no lavatório, deitado e tal. E quem tem problema na cervical reclama logo, né? E pode ser uma causa para queda de cabelo, Não, é porque te causa um impressionante. estresse no corpo inteiro. E aí, André, é fenomenal, assim, esse cabelo. Eu vou até te fazer uma pergunta sobre o tratamento, mas só fazendo uma parte do osteopata, Sim. porque eu também sou super fã. Sim. Ainda vou fazer até propaganda para o Joel. Quem quiser depois me pergunta, eu dou contato, porque... Maravilha. E foi isso que você falou, né? Um exemplo bobo, uma vez Sim. minha mãe estava com dor de cabeça e ele tratou ela por dentro da boca. Isso. E ela saiu de lá sem a dor de Pronto. cabeça. Sobre você estava falando de tratamento, e aí para a gente entender um pouco, a gente até falou dermatologista e tal, mas o tratamento para o tricologista, conta um pouquinho para a gente o que é o tratamento, o que você vê mais de forma mais corriqueira, né? Bacana. O tratamento eu imagino que possa ter vastas possibilidades, Sim, mas não assim... tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas o tricologista, basicamente, ele vai agir na parte externa, né, da pele. Couro cabeludo é pele. Então, ele vai agir mais na parte externa. Uma outra coisa que eu quero deixar alerta, o tricologista não trabalha só queda de cabelo, ele trabalha caspa, ele trabalha seborréia, ele trabalha quebra de cabelo. Qualquer coisa que rode no Qualquer couro coisa cabeludo. relacionada ao cabelo e ao couro cabeludo, patologicamente falando, o tricologista cuida. Mas quando foge da competência dele, aí ele indica o dermatologista, né? Mas voltando para o tratamento de tricologia, a gente tem tem uma gama de tratamento de tricologia que pode, né? Que o tricologista pode utilizar na sua clínica, ou no seu salão, ou no seu espaço, enfim. Então começa pela eletroterapia, fototerapia, fitoterapia, cosmecêuticos, terapia propriamente dita, que massagens terapêuticas no couro cabeludo é sensacional também para ativar a corrente sanguínea do couro cabeludo. Isso ajuda demais. Eu não sei nem se ajuda, mas que é gostoso, é gostoso. Isso é verdade. Tem gente que dorme, André. Eu sou um cara muito ativo, então eu não consigo dormir. Mas eu tenho bastante paciente que senta lá. Dá aquela relaxada ali. E vai. Aí escuta uma musiquinha mais relaxante. Tem gente que aí dorme. Não tem jeito. Nesse mundo que a gente vive aí tão corrido, as pessoas, quando se doam realmente para tratar o couro cabeludo com o tricologista, realmente acaba tendo um tempo de sossego, né? E como é que é um pouco a lógica do tratamento? Quer dizer, você faz a anamnese, né? Sim. E aí são quanto tempo mais ou menos é o tratamento? Legal. Médio ou... Sim. André, depende do problema, né? Então, ele vai de alopecia androgenética a um eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é onde você tem uma perda de cabelo considerável em curto espaço de tempo. Ou seja, o que pode causar o que pode causar o eflúvio telógeno? De repente, você tomou um susto, um baque emocional muito forte, muito comum quando acontece perda de entes queridos, cachorro, animal de estimação. Eu já tive paciente que perdeu o animal de estimação, não se recuperou psicologicamente. Mas aí tá ligado à parte química? Por que o corpo é química, né? O corpo é química, Sim. Tá tudo mas como ligado. influencia, né? Legal. É muito fácil, André. Perdão, não é muito fácil, mas dá para explicar. À medida que se toma um baque muito forte, o seu corpo ele começa a responder de forma atrasada. Então, a parte sanguínea, a parte cognitiva, ela começa a não funcionar como deveria, porque a gente está programado para ir para frente. Uhum. E quando acontece algo relacionado principalmente a perda de um ente querido ou de um animal de estimação, algo que te dê de fato um baque emocional, você meio que trava. Sim. E o seu corpo sente. Então, esse susto, esse impacto, ele trava o ciclo vital da fibra e interrompe
onde ele estiver. Se o cabelo estiver na fase anágena, catágena ou telógena, telógena cai mais rápido, né? Uhum. Mas ele pode estar na fase anágena, na Que é o fase de início. nascimento, Tá. ou a catágena, que é de descanso e crescimento. Ele rompe aquela nutrição e aí ele cai. E aí você começa a perceber cabelo caindo aqui, cabelo caindo ali. É um bom sinal, né? O cabelo é um bom sinal. A gente aqui no canal fala bastante de, como você viu aí, falando da mente, quer dizer, cada vez mais a gente trabalha para auxiliar as pessoas a desenvolver o seu potencial, a sua mente, o autocontrole, o autoconhecimento. E o que você está falando é que o cabelo acaba sendo um sinal de que alguma coisa pode não estar muito bem, né? André, eu vou falar uma coisa aqui que também fica uma dica pro público, viu? O cabelo, ele não é somente um adorno. O cabelo, ele só não é somente a proteção da pele, que é a função dele real, né? O cabelo, ele é um sinal vital para problemas internos. Sim. Então, tudo que acontece, se tiver caindo o cabelo, tem algo interno que está acontecendo que te leva a uma queda de cabelo. E aí você começa a pesquisar o que está acontecendo. Por exemplo, ficou resfriado. Aquele resfriado não cura, aquele resfriado... O corpo é inteligente. Ele vai levar os nutrientes para as partes mais sensíveis do corpo, para a parte mais vitais do corpo. Pulmão, coração, para o cérebro. Se teu cabelo estiver caindo, pele ressecada e unha frágil, corre que é um sinal. Corre que é um sinal. E corre rápido. Né? E corre rápido. O mais rápido que puder. O mais rápido puder. E aí, aí que entra o tricologista. Né? Porque assim, ainda que ele não vá ao dermatologista de forma a priori, né? Mas o tricologista, ele consegue identificar alguns pontos na ficha de anamnese onde ele entende se há necessidade do dermatologista ou se dá para iniciar com um tratamento terapêutico, onde a gama de tratamento é gigantesca, né? E que às vezes nem precisa procurar o dermatologista, né? Porque o impacto emocional... Tá tão claro, né, a situação. O influxo telógeno, o impacto emocional. Legal, a gente inicia o tratamento, porém, eu te oriento a procurar um dermatologista, um psiquiatra, um nutricionista, entende? Pra gente entender se tá com algum déficit vitamínico. Porque é difícil, às vezes, a gente enxergar, né? Isso é uma das coisas que a gente... E pegando esse ponto que você estava dando, vou inverter um pouco. E o que você sugere, quais são as causas mais comuns que as pessoas... Coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? A gente vem mudando a forma de ser, vem se discutindo um monte de coisa, de alimentação, de um monte de coisa que altera um monte de coisa na nossa vida. No caso aí, como tricologista, o que você vê que a gente tem feito de errado ou de certo ou deveria mudar? Mais cotidiano, assim, né? André, agora eu vou partir para não somente a queda de cabelo, tá? Mas eu vou no geralzão agora. Ó, isso aqui, ó. Água. Isso aqui não pode faltar no corpo humano. Isso ajuda demais a prevenir a queda de cabelo. Aí a gente entra numa outra parte, tá? A alimentação como um todo, a gente precisa estar sempre atento o que a gente está comendo, da forma que a gente está se alimentando. Tá tudo ligado. Tudo ligado. Entendendo agora que ele mostra ele é um sinal de um sintoma, né? Sim. Alguma coisa está acontecendo. Se alguma coisa está acontecendo, vai cair cabelo, a pele vai ficar... ou pode ficar ressecada, ou as pessoas podem confundir a pele oleosa com a pele hidratada. Em tese, isso pode até acontecer sim, tá? Porque os ácidos graxos são sintetizados pelo próprio corpo. Porém, a glândula sebácea inflamada começa a trazer acne, começa a trazer outras impurezas, e aí a pele realmente ela ou fica ressecada, ou fica muito oleosa, ela fica com uma disfunção. Alguma coisa pode acontecer na sua pele, pode ter certeza. Se acontecer na sua pele, você pode ter certeza que algo por dentro está acontecendo. E quando a gente fala da parte acneica, pode ser até mesmo a parte alimentar.
né? As questões alimentares. Você não está se alimentando de forma adequada. Alguma coisa você pode ter intolerância, e aí o corpo vulnerável pode acontecer também. Mas o que tem acontecido muito, André, as pessoas tratando não, as pessoas mudando o cabelo em casa. Cor, forma. O corte cresce. Vou cortar em casa aqui, vou cortar uma franja. São engraçados esses vídeos de cortei meu cabelo sozinha, apliquei Babyliss sozinha, queimou o cabelo, enfim. Existe toda uma técnica para tudo isso. Não basta o que vem de dentro, a gente ainda tá com o que tem de fora. Também, exatamente. Por isso que eu falei que eu vou sair um pouco do que vem de dentro para fazer entender o que vem de fora. É muito comum de você... de as pessoas quererem se testar. Eu costumo dizer que não faltou nada, quer se testar. E aí usa um produto inadequado, as pessoas têm... As pessoas não, acho que 99% das pessoas agem desta forma. Vão ao mercado, elas não entendem o que... Elas só falam assim, meu cabelo está ressecado. Se está ressecado, precisa de um creme. Aí o que elas fazem? Vão ao mercado ou na farmácia, olha a prateleira. A indústria cosmética, ela é cruel. Aí ela vê aquela embalagem com aquela modelo, cabelo maravilhoso. Primeira coisa que vai chamar a atenção é o formato da embalagem e o rótulo, né? O rótulo da embalagem. Depois ela vai pegar esse produto, vai dar um jeito de abrir e cheirar. Se cheirar o produto e for cheiroso... quase 100% de chance de ela levar. Mas ela não tem ideia. Ela ou ele, viu? Não tem ideia de que se aquele produto de fé e fato faz sentido para o uso diário dela. Então, as pessoas, ao invés de consertar uma coisa, acaba piorando, trazendo o efeito rebote, o cabelo fica um pouco mais ressecado. Ou quem tem um cabelo oleoso fica muito... Na verdade, não é o cabelo que é oleoso, é o couro cabeludo que é oleoso. Essa oleosidade, ela se estende ao cabelo, né? E aí pode ser que fique mais oleoso a fibra capilar. Então, assim, independente do teu conhecimento, independente do que você estudou, viu em podcasts, não acredite em nada que a gente está falando. Faça uma pesquisa, mas vá sim a um profissional que entenda e que possa te orientar da melhor forma possível. Porque, além de tudo isso, ele ainda vai ajudar a economizar o seu dinheiro. Imagino. E até porque você estava comentando agora, né? São produtos caros, né? São produtos caros. E todo mundo promete milagre, essa coisa da foto, né? Sim. Ô, Hugo, não, legal. Eu estava aqui, enquanto você estava falando, desde quando a gente conversou a primeira vez, né? A gente até brincou, né? Estava brincando aqui fora, né? Que é o pai careca, você vai ficar careca mesmo, você já aceita e tal. Quer dizer, o homem ainda tem um pouco essa aceitação, apesar que agora está um boom de fazer implante. Transplante, sim. Transplante. Sim. Até queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Mas também, um outro lado, como é que você vê isso para a mulher, né? Porque para a mulher normalmente tem cabelos maiores e tal, mas isso incomoda muito a mulher também, né? E aí, não sei se você tem alguma visão, alguma sugestão, alguma coisa, quer dizer, tem um pouco a ver com o que você acabou de falar também, né? Elas acabam fazendo tanta coisa, mas para a mulher isso é um pouco mais complexo, né? Porque o cabelo da mulher é uma, não sei se é a melhor palavra, não é uma prova, mas é uma forma de mostrar a beleza também, né? Deve ser, quando você recebe lá, deve ser bem difícil às vezes, né? A mulher chegar com uma queda acentuada de cabelo, né? E às vezes muito à frente também, né? André, já foi muito só um caso voltado às mulheres, né? Não que os homens não eram e tal, mas hoje a procura está muito, mas muito dividida. O ser humano, ele passou a se cuidar mais, né? Independe do sexo. Ele passou a se cuidar mais. Então, um homem que se olha no espelho não consegue se enxergar, ele simplesmente vai procurar algum tipo de tratamento ou solução para que ele consiga ter a satisfação pessoal. E a mulher não foge da mesma teoria. Ela se olha no espelho
precisa se enxergar. O que tem acontecido muito, André, com a utilização das redes sociais, o excesso, que eu digo, tá? Das redes sociais, da comunicação mais rápida, sabe? Uhum. O que tem acontecido é uma falsa visão Soluções simples, né? daquilo que é intenso se tornar muito simples para quem se vê. Por exemplo, a tua beleza é a tua beleza. Uhum. Mas você pode olhar na rede social uma pessoa que você consiga admirar e falar, pô, eu queria pelo menos ter um cabelo desse. Não funciona dessa forma. Aí a gente já entra em algo voltado em aceitação, algo voltado que a aceitação ela também está ligada na família, na sociedade propriamente dita, na tribo onde você convive. Porque o cabelo, o corpo fala. E o cabelo te entrega muito de quem você é. Sim. Entende? É verdade. Então, assim, dentro da área de cabelo, dos cuidados do cabelo propriamente dito, a procura está sendo muito dividida. Os homens estão tendo um impacto muito grande de forma negativa por conta de perda de cabelo. As mulheres, elas, como deixam o cabelo crescerem mais, existem outros adornos como coloração, mechas, elas demoram um pouco mais para se impactar. Um homem não. Um homem, como tem o cabelo mais curto, né? É muito comum de um homem ter o cabelo mais curto. E aí ele vai perdendo na fronte e vai perdendo na parte superior. E aí ele começa a ficar realmente, sentimentalmente falando, mais abalado. Eu tenho alguns amigos que acompanhei, né? Que fizeram o transplante, né? E fato acho que o homem também bate... Para o homem isso é muito visível, né? Parece que ficou mais novo. Né? Muda a percepção de idade, né? É muito interessante como até um amigo meu que eu estou lembrando aqui mudou, ele até emagreceu, né? Você vê que parece que ele se reposicionou, né? E olhando para essa coisa do transplante, não quero causar polêmica. Não, claro que não. Como é que isso conversa com a tricologia? Tudo se conversa, André. Tudo se conversa. Olha, eu vou contar um caso aqui muito interessante que eu também fiquei surpreso, tá? Eu fui procurado por um dentista. Um dentista famoso. Fui procurado. Ele já havia feito o transplante há 10 anos. Mas ele começou a sentir que estava perdendo o cabelo. Olha, meu transplante está caindo, Hugo, preciso entender. E a gente foi ao tricoscópio, fez a ficha de anamnese. Tricoscópio é um aparelho onde a gente aumenta o cabelo e o couro cabeludo em algumas vezes, né? E aí analisar. É capaz de a gente ter uma visibilidade melhor. Não só a gente, como paciente também, né? Então a gente vai acompanhando, vai explicando. E aí eu só juntei o queijo ratinho. Falei assim... Queijo ratinho. Eu falei, fulano, quando você fez o transplante, quanto tempo você fez o acompanhamento com o tricologista para as manutenções? Eu só fiz no período de cicatrização e depois estava tudo ótimo. E depois... Sabe qual é o grande problema? É muito mais rápido fazer um transplante e aí o corpo... ele recebe aquele transplante. E tem aquela resposta imediata. E ele vai fazendo a resposta dele. Não é imediata. Fez o transplante, o corpo vai respondendo até a cicatrização. Provavelmente aquela haste vai cair, o bulbo está ali, vai nascer outro cabelo, e aí de 6 a 8 meses você já consegue ver ali os espaços onde você via a rarefação serem preenchidos. O problema é o seguinte, André. Você fez o transplante. E o cabelo que já estava ali e não foi transplantado? Porque o transplante ele só compõe todo aquele cenário. Sim. E o cabelo que já estava? Você não cuidou. Então o que caiu? Não foi o transplante. Novo, era um cabelo antigo. Foi o antigo.
E aí ele falou assim, pô, legal, Hugo, e agora? Falei, a solução agora, para tudo há solução. Há uma solução. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai iniciar o tratamento de terapia capilar para a gente compreender as áreas que ainda tem bulbo ativo, vai estimular o crescimento desse cabelo e o cirurgião ele vai entender onde pode fazer o transplante e onde não faz sentido, porque é só você continuar com o tratamento. Porque se você já foi buscar o transplante, é porque já houve um acometimento já gigantesco. Sim. E mas aí que é interessante, você tem que ter de onde tirar de uma base boa, né? E você cuida disso. Interessante. O tricologista... Eu amo minha profissão. Eu ia falar isso assim, você agora deu um... eu amo minha profissão. O tricologista, ele não só age de forma mão na massa, né? Mas pelo simples fato de ele fazer uma consulta com o paciente e entender todo aquele complexo que possivelmente esteja acontecendo para cair o cabelo, já vale. Às vezes, André, e comigo já aconteceu diversas vezes, de eu conseguir fazer o paciente entender as razões pelas quais estavam corroborando para a queda de cabelo. Na semana seguinte da outra sessão, poxa, mas, Hugo, pode acontecer? Meu cabelo parou de cair. Falei assim, por força do pensamento pode acontecer. Sim. Mas não, a primeira sessão ela já deu um impacto muito grande. Já começou, ele mudou internamente. Isso, já começou. Não que acabou e não precisa mais. Não, é porque os tratamentos são feitos por sessões. A resposta é do corpo. O corpo que diz se o tratamento está sendo eficaz ou se o tricologista precisa acentuar ou atenuar o tratamento. Porque água demais também mata a planta. A dosagem fora do protocolo acaba causando o efeito rebote. Sim, por isso é muito importante que a gente tenha o máximo de assertividade na montagem do protocolo. E não é... Gente, não é receita de bolo a tricologia. Não tem receita de bolo. O diagnóstico é feito na hora, o tricologista entende o cenário, ele monta o protocolo de forma vigente. Porque o que serviu hoje para você não significa que vai servir na semana que vem, ou na próxima quinzena, ou no próximo mês. É aquele momento. Porque mudou. Sim, mas faz sentido. Porque você já conseguiu organizar. Pode ter sido algum fato até que aconteceu. Sim. Uma pergunta que está na minha cabeça, só mais curiosa. Não sei se tem alguma relação, alguma explicação. Por que o homem fica mais careca? Por que o homem fica careca? Né? A mulher tem muito mais, graças a Deus, né? Até, sim, por ela, né? Dificuldade. Mas o homem é bem mais fácil, né? Vai dizer assim, mas porque vem do pai. Tá, mas o pai ficou, isso veio da onde, né? Da onde vem essa... André, não sei se tem alguma explicação. Então tem sim, tem sim. Cientificamente falando, né? O homem tem mais testosterona. Você falou da... Exatamente. Entendi. Entendeu? Então, assim, mas quem passa é a mãe. Quem passa para o filho, né, ou a filha, é a mãe. Só que como o homem tem mais testosterona, então é testosterona junto com a deidrotestosterona forma a 5-alfa-redutase. E aí vira deidrotestosterona, que é o famoso DHT. Que é o que acaba ele que starta a queda de cabelo contínua ou queda de cabelo... Queda de cabelo contínua não, desculpa, porque ele tem que cair mesmo, né? Mais acentuada. Né? Acelerada. Então, à medida em que vão acontecendo processos na sua vida que starte o DHT, e aí você tem uma queda mais rápida. Portanto, não tem idade. Eu tenho pacientes de 11 anos. É impressionante. Eu tenho pacientes de 85, 87 anos. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se tem a ver também, mas a coisa da coloração, porque eu tenho alguns amigos que a gente vai ficando com cabelo branco, né? Também não sei bem explicar, mas tem gente que fica desde muito novo também, né? Sim. Isso também passa na tricologia, essa coisa da cor? A gente não, assim,
Porque o tricologista, ele entende de cabelo. A parte de cosmética, ele também entende, né? Mas, por exemplo, eu, como sou cabeleireiro, eu entendo de tricologia. Entendo de corte de cabelo. A saúde do cabelo também está no corte. E eu, como tricologista, também corto o cabelo, porque sou cabeleireiro, entende? Então, assim, ó, a perda do pigmento, é isso que você está falando? Da parte genética. A perda do pigmento... Que eu sei, até quando você às vezes está mais estressado, você até vê, geralmente, a pessoa estressa mais, ela acelera o cabelo branco. A verdade não que seja minha e absoluta, mas em algumas literaturas não conseguem definir a causa da disfunção dos melanócitos. Então, assim, ó, vamos imaginar um polvo, né? Melanossoma, melanócitos e melanina. Então, a ponta do tentáculo do polvo é a melanina, que distribui o pigmento granuloso ou difuso para a célula queratinócita. Então, quando não tem... Desculpa, tô rebuscando? Não, tá legal? Não tem problema. Então, assim, ó, quando não tem essa função dos melanossomas, a gente tem a perda do pigmento. E quando a gente tem a perda desse pigmento, o que toma conta desse espaço onde deveria entrar o pigmento é a queratina. Em homens, costumam falar que é muito comum em homens por conta de estresse, por conta de... Não tem uma lógica. Assim, de acordo com o meu conhecimento, não tem uma lógica que leve à disfunção. Até porque essa lógica, ela é porque eu não quero falar para não causar uma polêmica, né? Mas imagina para a indústria cosmética se conseguirem entender ou conseguirem curar o cabelo branco, né? A parte onde falta a melanina no cabelo, que é voltada para a célula a melanossoma. Mas como é que faz? É verdade. E aí você vai falar assim, cara, será que... E as colorações? Como é que vendem as colorações, né? Não, e hoje é interessante... Não quero polemizar. Não, mas eu ia falar porque hoje é interessante. Você tem até uma tendência agora, até minha sogra estava falando nisso, está fazendo, né? De mulheres já com uma certa idade estão deixando o seu branco e tendo orgulho disso, né? Pararam de... aí uma coisa delas com a... Isso é um movimento. Pelo contrário, de deixar o cabelo branco mesmo, eu acho legal. E agora acho que a gente falou bastante aí dessa parte da tricologia, queria pegar um pouquinho. Ao longo do papo você falou bastante sobre terapia, terapeuta, ser um terapeuta. E aí eu queria agora te pedir um pouquinho como é que, aproveitar a tua experiência, né? Como é que você viu isso aí ao longo do teu tempo? Como é que isso influencia nas pessoas? Como é que as pessoas chegam lá e que você vê que até aquela hora que com certeza você deve dormir e falar, poxa, que legal que eu faço, né? Como é que você viu isso influenciando nas pessoas, né? Que até para o pessoal entender, né? Sim. Quem pegar assim vai falar assim, nossa, o cara está falando de tricologia, de cabelo. Você diz as pessoas dos profissionais eu que querem ser profissionais? Não, pessoas que chegaram para você e casos que você viu que de repente você fala, fez a diferença, né? Porque às vezes a gente está falando aqui, eu imagino que... como, de repente, até eu, quando comecei a conversar com você, quando você me contou uma história, foi uma das histórias, eu falei, caramba, não tinha essa noção. Entendi. Mas porque, de repente, eu tenho um cabelo A, B ou C, ou não ligo para isso. Mas tem muita gente... E a gente vive, por exemplo, né, quase que uma epidemia de depressão. E, por exemplo, a epidemia de depressão em jovens, né? Os jovens estão muito preocupados. Porque você falou, tem que estar bonito na rede social. E aí, de repente, o cabelo é algo que já assusta, e o quanto eles conseguem trabalhar isso internamente para não entrar num processo depressivo, né? E aí eu queria pegar um pouquinho aproveitar essa tua experiência aí. Antes disso, inclusive pelo tempo que você ficou, depois você vai contar um pouquinho de você, mas você começou bem novo, né? Sem problema, assim. Antes de qualquer coisa, eu quero olhar para a câmera e dizer para vocês o seguinte: se olhe no espelho e tente se enxergar
do jeito que você mesmo quer. Porque influência da família, sociedade, do mercado como um todo, a gente tem muito e é esmagadora essa influência. Imagina você querer aderir qualquer e toda influência que você acha que consegue fazer com você. Que pena de você. Então se olhe no espelho e tente se imaginar com a imagem que você quer e que você se sinta bem. E vai. Agora eu vou contextualizar. Uhum. Eu contei isso, André, porque ao longo da minha profissão, então a gente está falando de 22 anos, 23 anos de atividade, né? Em 22 anos de atividade, comecei em 2003. Eu escutei, vi, presenciei, vivenciei muita coisa. Algumas traumáticas, outras bem satisfatórias, né? Uhum. Mas nesse tempo todo, um caso me deixou muito alerta, porque eu não fazia a noção do quão o cabelo mexe com o sentimento do ser humano. Independente se é jovem e se é idoso. O meu filho mais novo tem 5 anos e ele já quer escolher o corte que vai fazer. É natural. Uhum. A senhora de 80 anos, ainda que os cabelos estejam brancos, eles podem optar ou colore o cabelo ou não colore, deixa branco. E tá tudo bem, André. Só que um desses casos me chocou muito e me trouxe um alerta, né? Uma paciente minha já cuidava do cabelo comigo, em algumas fases da vida o cabelo caindo também, a gente fazia colorações, cortava o cabelo e etc. E aí até então tá tudo bem. Vi, né, o nascimento de alguns filhos e um desses filhos, naquela data, estava com 13 anos, uma menina, com 13 anos. E aí a mãe me procurou, já sabia de toda a minha trajetória profissional e... Enfim, me procurou, pelo amor de Deus. Olha, pelo amor de Deus, o cabelo de fulana tá caindo muito. Mas tá caindo para evoluir para os buracos. Eu falei, opa. E a história, o profissional... É muito engraçado que o profissional, dentro da consulta ou do relato, a gente já começa a entender o que possivelmente esteja acontecendo. E aí, eu falei, fala mais, conta mais. Ela falou assim, olha... fulana tá perdendo muito cabelo, eu não sei o que tá acontecendo, tá evoluindo para os buracos e eu tô preocupada porque ela tá muito reticente. Tá apática no canto dela, só quer saber de estudar e ficar no canto dela, não tá se alimentando direito. Olha os sinais. Olha, aqui os sinais. E o tricologista, ele vai pegando os sinais e vai anotando. E aí eu falei assim, olha, eu preciso fazer uma consulta. Eu preciso entender o que está, né, acontecendo. Eu não faço consulta com menor na minha sala. Tem que ter um responsável, obviamente. Mas a consulta propriamente dita, quanto mais a gente tiver um ambiente intimista, né? Que ele se sinta tranquilo, o paciente, né? fica muito mais tranquilo. Mas tudo bem. Aí foi com a mãe dela e tal, a gente fez. Tá acontecendo isso daqui tá corroborando para isso. E é necessário que a gente inicie um tratamento de terapia capilar para a gente evitar com que isso leve a um avanço, né? E aí começamos, André. Começamos. Só que o paciente, quando ele está dentro do tratamento, ele já vira outra pessoa. Ele já começa a entender que aquela realidade da melhor também, é dela. Né? Não, a realidade da melhor é dela, porque o depósito de confiança foi feito a um profissional. Sim. A gente não tem como falar que vai nascer cabelo. Nascer, não. Eu vou te deixar cabeluda. Não existe isso. O tratamento de terapia capilar pode nascer 2 cabelos, como pode nascer
10 mil cabelos. Uhum. Então, depende da predisposição e do corpo do paciente. Tudo, a gente fala muito isso aqui, tudo depende da pessoa também depende. querer. E aí a gente foi do tratamento, primeira, segunda, terceira, na quinta sessão, o resultado já era considerável. A quinta sessão, como é uma vez por semana, a gente está falando de um mês. Em um mês, o cabelo já cresceu em média de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Em casos muito raros, pode crescer 2 centímetros. E aí a gente conversando, que eu adoro conversar com jovem, porque jovem, a gente fica naquela casinha, né? Uhum. Da postura, daquela coisa da nossa educação profissional e tal. Mas o jovem, ele se solta, ele fala mesmo e tal. E eu dou uma corda e vai. E uma dessas cordas que eu acabei dando, ela acabou me relatando que, bem de forma muito tranquila, tá? Ela falou assim, Hugo, inclusive o que a gente está falando, porque a gente está falando de rede social e etc e tal, né? Aí ela falou assim, inclusive o que estava me deixando muito chateada era essa questão, sabe? Ainda bem que o meu cabelo tá nascendo, tá com outro formato, porque quando estava caindo, as minhas colegas ficavam a gente falava na nossa época zoando, né? Uhum. Tá me zoando e tal. Hoje não, é fazendo bullying, né? Tá fazendo bullying comigo e eu não estava suportando mais isso. Por quê? Andréa, o que ela tinha era tricoptilomania. Ela arrancava cabelo e comia. Mas ela não tinha noção que estava fazendo. Isso era de forma involuntária, Já sabe? era. E ela, uma coisa que eu percebi é que os estudos dela, o colégio dela exigia muito do aluno. E ela não estava preparada, ela não estava conseguindo acompanhar esse ritmo. Isso estava trazendo um estresse emocional muito grande, gigantesco para ela. Então, ela naquela ansiedade de entender a matéria, executar a matéria, fazer, enfim, ela arrancava o cabelo e comia, arrancava o cabelo e comia. Olha o relato da mãe. Hugo tá evoluindo para os buracos. Sim. Aí nessa conversa ela falou assim, e você não acredita o que eu ia fazer por conta disso. Ainda bem que eu estou fazendo tratamento. Eu falei, o que você ia fazer, fulano? Ela falou assim, ó, a minha avó tem uma mini farmácia dentro de casa. Eu nem sei para que serve aqueles remédios, mas eu ia me matar, ia tomar um por um. Nossa Senhora. Eu não estava aguentando de tanta zoação, de tanto bullying, zoação a gente que fala, né? De tanto bullying que eu estava recebendo. E não só isso, ela estava perdendo seguidores, sabe? Porque uma seguidora hater viu que estava evoluindo para os buracos, falou, nossa, foto maravilhosa, mas o buraco na sua cabeça é Photoshop? É o quê? Pessoa cruel, né, cara? E aí, cara, isso acaba realmente trazendo um abalo emocional gigantesco. O que eu quero dizer com isso? Aí eu entro na questão do espelho, que eu falei anteriormente para o público. Olhe para o espelho, se note, se repare, vê se aquele perfil pertence à sua alma. Porque você, em busca de vários perfis, você vai se perder no meio de tanto perfil que, de verdade, você não vai conseguir ter identidade própria. O cabelo não é uma questão de adorno somente, é uma questão de saúde de você. e identidade. E é de arrepiar essa história mesmo. Eu costumo dizer que... é de arrepiar. Eu costumo dizer que, sem eu saber, salvei um paciente do suicídio. Não. E é de arrepiar porque... E esse era um dos intuitos dessa nossa conversa, é mostrar às pessoas que, de repente, é uma coisa que ninguém imaginaria, né? E que bom que essa mãe já fazia e ela soube perceber e trazer a filha, Sim. né? Porque o que você está trazendo é um exemplo de várias coisas que a gente fala aqui, do quanto a gente tem que ficar alerta. Nesse caso é com um filho, né? Uma filha, um filho, Sim. Mas pode ser um amigo, pode ser um marido, uma esposa, um vizinho. Eu até brinco, né? O tal do pessoal tem um mês do suicídio, falei, mas a gente tem que estar ligado o tempo todo, porque as pessoas dão sinais, né? Sim. Só que é um negócio que você
imagina essa menina tirar a vida e depois você nunca ia saber, porque ela já tinha feito, né? Sim. E você saber que foi por causa de Sim. um cabelo que vem por causa de uma mania, que vem por causa de outra razão. Então, Sim. Realmente... Parabéns aí pelo teu trabalho e tenho certeza que várias outras pessoas já conseguiram aumentar essa autoestima. Porque a gente é formado disso tudo, né? A gente fala aqui muito sobre a necessidade de você cada vez mais se autoconhecer e se fortalecer, porque o que eu brinco aqui é o seguinte, o que está vindo de fora vai vir de qualquer jeito. Você tem que estar... E é um detalhe que parece um detalhe, mas é importante, né? Eu costumo dizer, André, as pessoas me perguntam, qual é a sua atividade profissional? Minha atividade profissional é devolver ou fazer a manutenção da autoestima através da tricologia. Sim. Isso é impactante, sim. As pessoas, elas estão muito carentes. As pessoas estão... Por mais que a gente tenha, André, um cenário muito forte no que tange a informação, mas o excesso dela te emburrece. Sim. E te emburrece de forma ignorante, porque você acredita fielmente que aquilo é real, sabe? E aí toma aquilo como verdade antes de procurar um profissional. E é engraçado, né? Porque a gente, eu não sei quantos anos você tem, você está aí me enrolando, dizendo de 20 e poucos anos, mas a gente a gente tinha uma geração, né? Que era aqueles artistas que foi o que você falou, tinham cabelos lindos, era o que fumava, que era, né? Hoje em dia tirou-se muito isso, mas agora tem uma outra que é de várias pessoas trazendo respostas rápidas e milagrosas, né? Então, eu não sei nem o que é pior, né? Antes, pelo menos, você viu um sonho ali. Agora, alguém chega para você e fala que não, usa isso aqui porque eu comprei, porque vai resolver. E você vê um monte de gente comprando e enfiando na cabeça. André, eu fiz 2 matérias excelentes de um grande jornal. Pode falar o nome do jornal ou não? Vou evitar falar o nome do jornal. Tá bom. Fiz 2 matérias gigantescas em um dos jornais, acho que o mais velho que você possa imaginar aí, brasileiro. E em um, eu explico o poder da tricologia, da terapia capilar, o que você... Em uma matéria eu explico isso. Na outra matéria, talvez a mais recente, eu explico como gastar menos em um salão de beleza. Parece um paradoxo. Eu tive hater pra caramba. Imagina. Os colegas, porra, Hugo, deixa de ser bobo, rapaz. Porra, deixa de ser babaca, você tá tirando o público de salão através de uma matéria, olha isso e tal. Só que eles... explicar é difícil para muita gente, né? Mas como isso repercutiu de forma curiosa, acabou me trazendo bastante visibilidade. À medida em que eu entenda a tua necessidade como um paciente meu e te oriente a comprar o produto adequado para o seu tipo de cabelo ou problema, eu estou economizando o seu dinheiro, fazendo com que você gaste menos, não só no salão de beleza, como em farmácias e mercados e lojas que vendem artigos para cabelos e etc. Estou economizando ou não estou economizando? Tá, e é uma lógica, eu gosto dessa lógica, eu trabalho muito com a parte de serviço, eu tenho até um curso sobre serviço e o que você falou faz muito sentido, porque se engana quem acha que não vou contar isso um serviço mal feito, ou a pessoa percebe, ela vai parar de fazer. Né? E quando eu vejo muito por essa coisa da osteopatia, vou fazer uma analogia só, porque depois que eu conheci, eu às vezes vou eu não tenho nem nada, mas eu falei, vou só para ver se está tudo... Então, pelo contrário, eu vou mais do que eu iria em outras coisas no passado. Então, o atender bem também, ser... por um assunto tão sério, né? Porque ele é sério, vale a pena, sim, não é? Pô, André, tô estourando o tempo, não, né? Não. Só adentrar aqui um pouquinho. Eu tenho 2 vídeos interessantíssimos no meu Instagram que vale a pena. Depois eu vou deixar aí para vocês, o Hugo Leonardo, tá bom. Já falando agora. Hugo Leonardo é especialista capilar, vai lá no Instagram. Segue ele lá. Isso. 2 vídeos interessantíssimos. Um, eu alerto os homens que têm mulheres 40 a mais a procurarem um tricologista caso esteja num período de climatério. Às vezes a mulher não... Ela ótimo assunto, hein? Ela percebe que está tendo uma perda,
tem uma idade que vai te levar... E tem tratamento? Tem tratamento. Olha, Tem tratamento. Você estava escondendo isso aí, ó. É hormônio. É por isso que a gente não pode. Não tem essa coisa da rincha, sabe? Pelo menos no tricologista com dermatologista não faz o menor sentido a gente ter essa separação. Não precisa. Não, é porque ela vai precisar fazer a reposição de hormônio, ela vai precisar fazer exame sanguíneo, vai precisar ter orientações de um médico, de um médico. E aí o tricologista está ali para fazer a parte terapêutica, né? Mas a mulher 40 a mais, ela, antes de entrar na menopausa, ela entra no período de climatério, como a mulher no período perpueral, depois assim que acaba de ter lá seu filho, né? Ou a lactante que está amamentando. A minha filha teve filho há pouco tempo e é engraçado que ela reclamou disso. Ela falou assim, acho que eu estou perdendo, tá caindo muito cabelo. Existe um período que é até normal, tá? O período, essa janela de teve filho e quanto tempo mais ou menos? Uns 6 meses, até uns 6 meses o corpo pode responder com queda de cabelo. Então, assim, mas é extremamente interessante. Você não precisa só aceitar, né? Não, que isso é extremamente importante. Vou te explicar o porquê também. É extremamente importante recorrer ao profissional tricologista. Por quê? Porque nesse período, de repente, ela tem uma predisposição já. Então, já que houve a perda, pode ser que o cabelo nasça mais fino, pode ser que o ósseo folicular esteja entupido por outros fatores, e aí ela não consegue entender, perde densidade e começa a afetar outras coisas. É que é interessante, o que você está dizendo perder é uma coisa, mas também é cuidar da qualidade dos que virão. Sim, pô. Né? E que, na verdade, cuidar da qualidade é mais importante do que cuidar da perda. Porque aquele já foi. Ele está no processo dele, né? Lembra que eu falei, são 3 fases, anágena, catágena, telógena. Vamos entender que aqui seja o bulbo capilar e o ósseo folicular. O cabelo está aqui na papila dérmica. Então, o meu dedo, esses ossinhos aqui, eles acabam representando, vamos entender que representa as fases. Então, aqui está o bulbo, aí a anágena, a catágena, telógena. O cabelo na fase telogênica, ele já está se desprendendo do couro cabeludo. Ele está andando inteiro. Exatamente. Né? E é irrigado, tá? Pela corrente sanguínea. E o cabelo é morto. O cabelo, você, quando corta, você sente dor? Não. Puxa o cabelo para ver se não sente dor. Se sente dor é porque está ali ligado a terminações nervosas, a corrente sanguínea. Então vai doer. Então o cabelo nessa fase aqui já caiu. Agora, o cabelo que cai nessa fase aqui, na primeira fase, a anágena, por algum outro fator relevante, como esse que susto, não deveria, né? Que não deveria... É mais difícil, porque o ósseo folicular fica mais vulnerável, aí ele pode ter entupimento do ósseo, o nascimento da fibra fica mais dificultoso. Então, assim, é extremamente importante a procura de um tricologista para te orientar. Muito bom. O último vídeo que eu falo sobre... Inclusive, vou até te pedir depois, a gente vai estar trocando vídeos, fica à vontade depois de me marcar lá também, né? Nesses aí, para a gente divulgar ali também. Maravilha. É um alerta esse vídeo, tá? É um alerta. Eu, como profissional da beleza / saúde, eu entendo perfeitamente da necessidade que tanto o cliente como o paciente me apresenta. Eu faço todo um estudo ali do que está acontecendo e de forma quase que instantânea já tem a solução. Porém, vocês precisam ficar alerta em uma coisa muito importante que eu vou dizer agora. 90% dos erros em salão de beleza na aplicação de cosméticos, procedimentos oxidativos, 90% dos erros, a culpa é do profissional. 5%... É ele que está falando, hein, gente? 5% e de cadeira, são mais de 20 anos nessa atividade. 5% fica na falta de entendimento entre as partes. Eu pensei, eu imaginei que você ia fazer isso, ia fazer aquilo.
faltou a comunicação adequada. E os outros 5% aí fica na omissão de vocês. O que eu quero dizer com isso? Por mais que você tenha feito algo de errado ou que deu errado no seu cabelo ou couro cabeludo, confesse ao profissional. Ele vai te dar a melhor solução. O pessoal esconde também. Sabe por que esconde? Porque pode ficar um pouco mais caro. Entendi. E aí você esconde esses 5%, você omite esses 5%, você tira a capacidade do profissional de ver algo não tangível. Sim, faz sentido. Por exemplo, é natural que a gente consiga perceber um cabelo progressivado, com progressivas, com químicas que vão agredir muito o cabelo. Não se sabe qual foi o ingrediente ativo que mudou a estrutura daquele cabelo, se foi formal, se foi o tioglicolato de amônia, se foi a família dos hidróxidos. E por muitas das vezes o cliente ele nem sabe falar de fato qual foi a química utilizada. Mas se ouvir a palavra progressiva, confesse, porque o resultado vai ser mudado para um lado negativo. Faz diferença, né? Faz uma diferença. Precisa imensa. saber. E esses procedimentos, agora falando sobre a progressiva, tá? Ele ajuda demais a queda de cabelo, viu? Recentemente, num estudo da Fiocruz, foi encontrado o DNA do Covid-19 no bulbo capilar. Eu já ouvi isso. E eu já ouvi de pessoas que diz que depois que teve Covid começou a perder mais cabelo. Isso. Eu acho que uma das coisas que a gente sai daqui hoje, o cabelo é um grande sinal pra gente, né? Sim, cara. Que a gente tem que cuidar e que tem que se cuidar, né? Hugo, meu amigo, queria super te agradecer e pedir para você, conta aí, pessoal, onde é que você está, repetir de novo aí seu Instagram. Maravilha. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Leonardo, eu sou cabeleireiro, terapeuta capilar, sou bacharel em estética corporal, facial e capilar, tricologista e pós-graduando em tricologia. Né? Olha, que legal. Então, aí tem um caminho gigantesco aí percorrido e alguns outros a percorrerem, né? O meu espaço fica no Shopping Tijuca, na Torre 2, sala 905. Espaço HL Estética e Beleza. Lá a gente oferece um tratamento personalizado para cada cliente e cada paciente. E eu não faço isso sozinho. Eu tenho os meus parceiros, cabeleireiros, terapeutas capilares, esteticistas que gostam do espaço, pedem para atuarem lá. Tendo em vista que tem eu como esteticista, né, por formação, orientar, trocar informações, então fica um ambiente muito saudável. Né? Que bom. Então é isso, meu Instagram é HL, especialista capilar, e lá vocês vão encontrar algumas coisas, alguns vídeos, vão saber um pouco mais de mim. Inclusive, meu primeiro vídeo, quando eu mudei o Instagram de pessoal para profissional, fiz um vídeo para isso, conto um pouco da minha história, tá lá naqueles destaques, lá, aquelas bolinhas. E pode ser um caminho para quem quiser começar a fazer alguma pergunta para marcar lá com você. Pode. Aproveita, né? Isso, exatamente. Lá no meu Instagram, na bio, tem o link para o site. No site, você já vê outras coisas também, inclusive cases de sucesso com um ator, né? E aí tem o WhatsApp que pode ser utilizado para marcar consulta, para a gente entender e te ajudar da melhor forma possível. É um espaço intimista, onde a gente consegue acolher de verdade os nossos pacientes e entender. O que eu faço é sair de mim e entrar na sua história para entender o que eu posso fazer para te ajudar. Então, ou se você conheça alguém que esteja perdendo o cabelo e não sabe mais o que fazer, Espaço HL Estética e Beleza. É isso aí, com direito a jabá e tudo. É isso. Hugo, muito grato por você ter aceito aqui. Obrigado. Eu acho que, espero que as pessoas tenham entendido também, quer dizer, eu estou buscando trazer cada vez mais uma diversidade de assuntos, mas que influenciam, né? Você vê a história que você contou,
o que poderia ter acontecido se a mãe não agisse e você não tivesse ali o conhecimento. E a gente nem todo mundo tem esse conhecimento, como eu não tinha também. Quando eu conheci, para vocês saberem, quando ele contou, eu falei assim, pô, vamos lá conversar. Verdade. Porque interfere, né? Sim. Interfere na nossa autoestima, né? É o peso, é a roupa, mas o cabelo, já diria a história do Sansão, a nossa força está no cabelo, né? Saúde, identidade. Saúde e identidade. Então fiquem alertas, espero que, além do que a gente trouxe de informação, traga aí esse ponto de não ter vergonha e procurar quem precisa. E queria até ficar grato, você não sabe, mas ele também estava resfriado e mesmo assim veio aqui para estar com a gente. De novo, muito obrigado. Grato de coração aí por isso. Obrigado. Espero que vocês gostem. Siga o canal, curte, compartilha, bota um comentário, fala o que vocês acharam. Tenho certeza que o Hugo também vai entrar, vai responder lá se estiver no YouTube ou se estiver no Instagram. Passa para quem você acha que está perdendo cabelo, mas você não quer falar, passa-me sem querer, assim, né? Aquela tia que você não gosta, né? Mas passa para que você gosta também, para dar uma força a gente aí, vai ser um prazer. Maravilha. Vamos embora? Quero agradecer aí o Falando da Mente. E falando da mente, cara, André, obrigado pelo espaço, viu? Eu te agradeço. Uma história que eu te contei gerou todo esse encontro, né? Desculpa se a minha voz... espero que ela tenha ficado clara para vocês, mas obrigado pela oportunidade, André. Super grato. Vamos embora. Vamos falar da mente. Grande abraço.